Ok. Vamos estudar uma coisa importante dentro da estatística, que é a análise de resíduos. Então é importante que vocês revejam o tópico distribuição de probabilidades. Dentro do tópico variáveis quantitativas, façam a diferenciação entre dados contínuos e dados de contagem. Da mesma forma, façam a diferenciação de distribuição normal e distribuição de Poisson. E revejam o conceito de resíduos. Eu tenho aqui um conjunto de dados, onde a variável resposta é o número de plantas com nectários extraflorais amostrados em parcelas, várias parcelas, né? Só para esclarecimento, nectários extraflorais são glândulas de néctar localizadas fora da flor. E o número total de plantas também é amostrado dentro das parcelas. Então, a nossa hipótese é que, quanto mais plantas amostradas na parcela, maior o número de plantas com nectários extraflorais. Então, eu construí aqui um modelo alternativo usando a função LM, modelo linear. Então, eu estou assumindo que uma reta descreve a relação positiva entre essas variáveis. Construir o modelo nulo, e agora a gente vai fazer a ANOVA e verificar que a relação é significativa. Então, se a gente pedir para ver os parâmetros do modelo alternativo, estão aqui os valores de intercepto e o valor de coeficiente angular. Vamos agora plotar um gráfico, só para ver como fica essa reta no meio da nuvem de pontos. Essa é a nossa nuvem. E agora vamos ajustar uma reta a ela. Então, eu estou pedindo para o programa colocar uma reta naquela nuvem de pontos de acordo com esses parâmetros aqui do modelo alternativo. Vamos lá ver como ficou. Está aí a reta. Vou fechar esse gráfico agora e apresentar um problema aqui para vocês. Por mais que aquela reta tenha ficado bem ajustada na nuvem de pontos, esse procedimento que a gente fez até agora não é totalmente correto. Nós estamos trabalhando com dados de contagem. É simples, basta pensar que o pesquisador foi lá, delimitou uma parcela na mata, contou o total de plantas e depois contou novamente quantas plantas possuem esse tipo de glândula de néctar, esse nectário extrafloral. Para dados de contagem, recomenda-se trabalhar com outro tipo de distribuição. Até aqui o que a gente fez foi assumir que esses dados têm uma distribuição normal. Eles podem até ter, mas nosso modelo vai ficar mais bem ajustado, teoricamente, a uma distribuição de Poisson, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou criar um outro modelo chamado de alternativo 2, onde nós vamos usar a função GLM, que quer dizer modelos lineares generalizados. A variável resposta é a mesma. Obviamente. Aqui a variável explicativa. E agora vem a diferença. Eu estou informando para o programa que eu quero trabalhar com a distribuição de Poisson, que é a distribuição indicada para dados de contagem. Só esclarecendo,
Quando a gente construiu o modelo alternativo aqui no primeiro caso, usando a função LM, nós não informamos a família. Automaticamente, o programa entende que nós estamos trabalhando com distribuição normal. Fizemos o teste F e vimos que a hipótese foi corroborada. O valor de P aqui bastante baixo. Voltando aqui para o modelo Poisson, usando distribuição de Poisson, então construímos o modelo alternativo, 2. Agora eu vou criar um modelo nulo. Então eu só vou substituir aqui a variável explicativa pelo número 1 e mudar o nome do objeto. Vou chamar de nulo 2. Novamente vou fazer a nova, só que dessa vez, em vez de teste F, nós vamos usar um teste de Qi quadrado. A gente escreve aqui xq, testando o modelo alternativo 2 contra o modelo nulo 2. Vejam que o nosso modelo permanece significativo. Nós continuamos a rejeitar a hipótese nula. Mas agora, se vocês repararem, os parâmetros do modelo são outros. Eu vou chamar aqui então o objeto alternativo 2. E vocês podem comparar aqui os parâmetros que são diferentes do primeiro modelo. Vamos agora construir um gráfico plotando lá dentro uma curva, respeitando, seguindo esses parâmetros do novo modelo. Então, de novo, eu vou plotar aqui. E agora, eu vou acrescentar uma curva seguindo uma função exponencial, usando esses parâmetros que a gente está vendo aí. Então, 0,00. Vou pegar o valor completo, para ficar o mais fiel possível. 9463. Asterisco x multiplicado por x mais 3.429593, fecho parênteses e peço para o programa adicionar ao gráfico. Vejam que agora, em vez de uma reta, apareceu uma curva ascendente aqui no meio dessa nuvem de pontos. Só para relembrar e comparar, vamos primeiramente pedir para o programa dividir a tela para a gente conseguir plotar dois gráficos. Então a gente usa esse comando aqui. Então, de novo, eu vou pedir para plotar esse gráfico, ajustar a reta do modelo alternativo, plotar outro gráfico e ajustar a curva do modelo alternativo 2. Aqui dá para a gente comparar as duas coisas.
Como eu disse, por mais que essa reta pareça estar bem ajustada na nuvem de pontos, como os dados são de contagem, prefiram trabalhar com a distribuição Poisson e plotar uma exponencial. Se vocês repararem bem, alguns pontos estão mais próximos da curva, os mesmos pontos aqui podem estar mais próximos da curva do que da reta. Olhando com cuidado, esses três aqui, por exemplo, parecem estar mais próximos da curva do que da reta. Vamos agora usar outro critério, que é o tópico da aula, a análise de resíduo. Então eu vou pedir ao programa para dividir a tela, para a gente conseguir plotar aqui ao todo 8 gráficos. Então eu quero que a tela seja dividida em 2 linhas e 4 colunas. Voltamos para cá. E agora vou pedir para plotar o modelo alternativo, esse comando aqui é para ele plotar os gráficos de resíduos de 1 a 4, usar o mesmo ponto, tipo de ponto, PCH igual a 16, e colocar um título aqui em cada gráfico para a gente lembrar que trata-se do modelo linear. Agora eu vou dar uma seta para cima e substituir aqui algumas coisas. Vou colocar exponencial. E aqui eu vou pedir para plotar o modelo alternativo 2. Vamos agora entender o que é a análise de resíduo. Nós temos aqui na primeira linha 4 gráficos referentes ao modelo linear e na linha de baixo 4 gráficos. E aqui eu vou pedir para plotar o modelo alternativo 2. Agora, então, entender o que vamos adaptado ao conjunto de dados. Então, o ideal aqui é que essa nuvem de pontos esteja distribuída de maneira bem simétrica, de maneira bem aleatória, em torno dessa linha aqui do zero. Você não pode, o ideal é que você não enxergue nenhuma tendência no meio dessa nuvem de pontos. Então vejam aqui que os resíduos do modelo linear variam de menos 30 a 10 e o do modelo exponencial de menos 3 a 2. A gente pode pensar resíduo como aquilo que o modelo não consegue explicar, aquela variação no conjunto de dados que o modelo não consegue explicar. Então aqui a gente vê claramente que o modelo exponencial é melhor que o modelo linear. O segundo gráfico se refere à distribuição escolhida. Então, lembrando, no modelo linear nós trabalhamos com a distribuição normal e no modelo exponencial nós trabalhamos com a distribuição Poisson. O ideal aqui é que esses pontos estejam mais próximos dessa reta diagonal, principalmente nas extremidades da reta. O terceiro gráfico mostra a mesma coisa que o primeiro, só que de uma maneira padronizada, é o resíduo padronizado. Então, da mesma forma, o ideal é que você não enxergue tendência e vejam que a linha vermelha aqui do modelo exponencial tem menos inclinação que a linha vermelha do modelo linear.
Esse aqui aponta uma tendência, esse aqui nem tanto. Então, de novo, os resíduos do modelo exponencial são menores que os resíduos do modelo linear. O quarto par de gráficos informa sobre outliers ou ponto influente ou os pontos que podem estar muito fora da curva. No nosso caso aqui, não é relevante falar disso agora, até porque parece que não tem uma influência muito grande de pontos que possam determinar aqui o ajuste do modelo. Nós vamos falar disso na próxima aula. Então agora, a gente justificando, né, que o modelo exponencial é melhor, nós agora vamos construir o gráfico final. Então, eu vou plotar de novo a variável resposta em função de n total, PCH igual a 16, vou pegar uma fonte um pouquinho maior, no XLab, no eixo X, eu vou escrever abundância total de plantas. No eixo Y, eu vou colocar abundância de plantas com nectários extraflorais. Está aí um gráfico mais bonitinho agora. Vamos então agora ajustar aquela curva que nós já fizemos e colocar uma legenda para vocês verem de que função que eu estou falando. Então esses são os parâmetros que definem essa curva aqui, uma função exponencial.